Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Em Cuiabá vai acontecer um dos maiores eventos da educação do país, o ENDIP, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso. Os temas mais polêmicos sobre a educação vão ser abordados por profissionais de diversas áreas, de diversos estados. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor Silas Borges Monteiro, ele é da UFMT. Obrigada pela sua presença aqui na RDTV, professor. Obrigado, Lidice. Dentre os temas que vão ser debatidos no ENDIP, quais o senhor destaca? Bem, o ENDIP tem historicamente uma gama de temáticas que são abordadas. O foco sempre é, como o nome diz, um encontro nacional de didática e prática de ensino. Então, ele sempre parte da experiência vivida do professor, né? E tudo que tem em torno do fazer do professor, né? Da didática e da prática de ensino. A avaliação, algumas estratégias, experiências, pesquisas que dão conta dessa diversidade de práticas que os professores têm usado na sala de aula, né? Então o foco, tanto da educação básica quanto da educação superior. Então o foco do evento, ele sempre parte das práticas do campo da didática. Mas os temas são mais diversos, a diversidade, as políticas públicas, né? Como é o maior evento de educação do país, ele não poderia se furtar a discutir tudo, né? A acolher dentro da temática principal do evento, que é cenas da educação brasileira, né? No contexto político contemporâneo, ele não poderia se furtar a esse tema geral, mas ele trata de todas as questões relativas à educação. O senhor vai participar também de um simpósio, né? Uma das programações do evento aí, Sim. Didática e Criação, Poéticas na Formação Docente. Do que se trata? Sim, esse simpósio, o simpósio é entre os 30 simpósios, esse é um, né? Nós teremos 30 simpósios que acontecerão nos 3 dias. Eu particularmente minhas pesquisas têm direcionado naquilo que diz respeito à prática do professor, à formação de professores, a partir de um conjunto filosófico que nós chamamos de filosofia da diferença. Nós temos pesquisas muito maduras e muito consistentes sobre aquelas práticas que atendem a alunos e estudantes, né, crianças ou adultos, que acompanham na média, né, que respondem à média. A questão que move as pesquisas que eu faço é aquele estudante que não responde à média. Aquele estudante que é diferente, né, ou por suas opções culturais, ou por seu modo de ser, ou por algo que o torne muito particular em relação à turma. Então, essa temática que me interessa, né? Então, como que se dá essa construção poética nesse sentido grego de poesis? Embora nós tenhamos a palavra poesia, que vem do poesis grego, ela tem a ver com um fazer artesanal. Quer dizer, aquele estudante, aquele menino, menina, ou jovem, ou adulto, que você precisa de uma intervenção peculiar, porque há especificidades que precisam ser tratadas. É disso um pouco que trata esse simpósio. Em geral, os professores, eles são preparados para lidar justamente com essas diferenças, né, com esses alunos que trazem algo, instigam algo especial? Então, nós temos uma série de dificuldades em relação à formação de professores. Primeiro porque nós temos uma diretriz na formação de professores que ela tenta ser ampla para cobrir a gama de necessidades da escola, né, brasileira, vamos dizer assim, da educação básica e da educação superior. E quando você tenta abranger a todos, quase que você não atinge ninguém, não é? Ou pelo menos você atinge aqueles que acabam entrando
na média, né? E a média sempre é uma coisa problemática, né? Porque quem sai da média escapa dessas aferições. Então, não há tempo para tudo isso, né? Então, geralmente, esses estudos e essas pesquisas acabam se restringindo à formação continuada, ou então a atividades de extensão, ou, como no meu caso, que eu oriento no mestrado e doutorado na educação, ou no mestrado em filosofia. Dentro desses espaços acadêmicos, eu acabo trazendo um pouco essa temática para a discussão com professores e professoras. O senhor acredita que essa realidade brasileira, que a gente vê em vários estados, né, às vezes de falta de valorização do professor, do investimento numa formação mais profunda, melhores salários, tudo isso acaba influenciando nessa situação de formação mais generalizada? Na verdade, agrava, né, porque se você fosse atender a poucos com os mesmos recursos, você teria condições de mais salários, né, melhores salários. Mas como você atende em larga escala com os mesmos recursos, então você não consegue atingir em larga escala. Então nós não conseguimos ainda encontrar uma equação justa, né, que considere a importância da valorização do magistério. Isso significa salário e condições de trabalho, não só salário, porque só o salário não adianta, é salário e condições de trabalho, e ao mesmo tempo isso atingindo a todos, considerando todos como cada um. Eu não diria cada um numa espécie de formação tutorial, sabe? Não é assim, eu vou atender cada aluno, um por um, especificamente, né? Não nesse sentido. Mas tendo um olhar e as condições objetivas para esse trabalho, de modo a perceber o movimento de cada criança, né? Eu digo isso muito por mim. Eu era uma criança muito agitada na escola, eu era inquieto, né? Eu vivia frequentemente na sala do diretor, né? Por indisciplina, né? Eu era tido como uma criança indisciplinada, né? Na percepção que eu tenho hoje é que me faltava o estímulo necessário da escola. A escola era um lugar com pouco estímulo para crianças como eu. Eu fico perguntando, quantas crianças como eu hoje, que são tidas como indisciplinadas, assim como eu era, e que talvez faltasse aquele desafio para conduzi-lo à curiosidade, né? E eu não posso atribuir isso à responsabilidade do professor. Eu não posso dizer ao professor faça alguma coisa se ele não tem o preparo necessário, se ele não tem a remuneração adequada e se ele não tem as condições objetivas para isso. Então essa equação nós não fechamos ainda. A gente percebe que no meio acadêmico, né, entre os professores, entre pesquisadores, há muito esse debate da busca pela qualidade, pela melhoria da qualidade do ensino. Mas, por outro lado, a gente percebe números e pesquisas demonstrando que essa qualidade está caindo. A média, né, das notas, né, da formação dos alunos, ela tá reduzindo. E existem países que conseguiram reverter essa situação. Eu não saberia dizer agora, mas já ouvi sobre países que estavam lá num ranking muito ruim da educação e conseguiu recuperar. O senhor acredita que precisa haver uma vontade política, uma mudança em nível nacional desse plano de educação? O que precisa para mudar, professor? Bem, eu também não saberia se eu... Acho que ninguém teria essa fórmula hoje para dizer, bem, isso vai mudar completamente, né? Mas eu diria que nós tivemos um processo, e o ENDIP, que é esse evento que nesse momento eu estou à frente dele, ele começa no final dos anos 70, e a principal crítica que o ENDIP faz, esse encontro nacional, é a uma didática que era essencialmente tecnicista. O que significa isso? É um excesso de confiança de que basta você usar um conjunto de procedimentos quase mecanizados que você resolve o problema do ensino. Então, faça isso que ele aprende, né? Ou faça aquilo que ele aprende, ou evite isso que funciona, né? Então, esse ensino pasteurizado, né, que você cria modelos e que você replica, do modo como foi aplicado no Brasil, tem efeitos
históricos, porque ele se estendeu não só por um bom tempo, foi mais de uma década de um investimento objetivo nisso, né? Nas cartilhas, eu me lembro disso, que era na minha infância, as cartilhas de completar frases, daquelas perguntas que emborreciam um pouco, que não levavam você a pensar, de um excesso de memorização, né? Quer dizer, esse investimento de mais de uma década, né, que nós tivemos, na verdade, de 2 décadas, né, de um certo investimento, de um emborrecimento da educação, ele trouxe um efeito nefasto para a geração seguinte, que não se viu preparada culturalmente para assumir a educação dessa terceira geração, que é essa que nós estamos vendo agora, né? Então, o que nós estamos pegando é um rescaldo ainda de um processo que começa nos anos 70, 60 e 70, de uma péssima formação escolar, dessa massa que chegou ao posto de trabalho com uma baixa formação cultural e que agora vai ensinar a próxima geração, para ver como isso é pernicioso, né? O que nós imagino que o que precisa ser feito é começar a reverter isso no sentido de um ensino mais crítico, e isso o ENDIP anuncia desde 79. Né? O que é um ensino mais crítico? É essa postura qualificada do professor, uma postura comprometida com o saber e com a ciência que o professor tem, né? Um conhecimento desmoralizante. Porque eu me lembro quando dizia nas cartilhas qual é a célula da sociedade, a família. Tinha um papai, mamãe, um filhinho, todos brancos, bonitinhos, um cachorrinho do lado. Né? Quer dizer, junto com um conteúdo pretensamente acadêmico, ele vinha um estudo basicamente moral. Né? Então, a associação de preceitos morais com conhecimento científico sempre foi pernicioso. Sempre foi pernicioso. Então, isso precisa ser definitivamente descolado, né? Os preceitos morais devem ficar num campo e o preceito científico deve estar no centro do processo formativo. As crianças precisam aprender ciência, né? Conhecimento científico sobre o mundo, sobre a natureza, enfim. E esse processo vai fazer com que daqui, provavelmente, a 40 anos, nós comecemos novamente a modificar. Agora, eu diria, estive no Japão em 2010... e o Japão havia caído no ranking internacional. E eles julgaram, a meu ver, de modo equivocado, que a queda deles foi pela subtração, foi pela inclusão de conteúdos como artes, por exemplo. Então eles começaram a retirar artes e voltar ao reforço de matemática e língua. Então, eu também questiono às vezes esses índices internacionais. Se o índice internacional de fato indica uma maioridade intelectual e científica, ou se os índices internacionais medem às vezes só uma competência lógico-matemática. Né? Eu me pergunto, será que as crianças japonesas também não querem conhecer arte? Né? As crianças brasileiras também não querem conhecer arte? É claro que precisam conhecer matemática e português, né? Como no caso deles, matemática e japonês. Né? Mas nós precisamos, como eu disse, já usei essa palavra, encontrar uma equação para isso. Né? Nós precisamos responder do ponto de vista da qualidade técnico-científica, mas também precisamos responder em relação aos índices internacionais. Aí você coloca na média também, novamente, né? Isso. Novamente caímos na média, né? E aí quem escapa da média, né? Como fazer com isso? Professor, parece uma visão bastante, a primeiro assustadora e até pessimista, né? Mas houve avanços na educação no Brasil, na sua visão, né? Do seu ponto de vista? Depende por onde você olhar. Quando eu olho novamente para a média, eu acho que não, houve retrocesso. Nós temos muitas críticas, né? Houve um tremendo investimento na educação, isso é inegável, mas os resultados foram desproporcionais. Que, inclusive, tem leis que obrigam percentuais, né? Então, houve um crescimento muito grande de investimento, mas a melhoria da educação não acompanhou o investimento da educação. O que me leva a pensar que os governos federal, estadual e municipal aplicaram mal esse recurso. Né? Então não houve uma racionalidade no uso desses recursos. Né? Talvez não tenha havido uma proposição de boas políticas, talvez não tenha havido
um acompanhamento dessas políticas, uma boa avaliação do investimento, né? Acho que tenha tido falha em todos os aspectos, né? Então, se há uma desproporção do investimento para o resultado, algo está errado, né? Então, nós desperdiçamos recursos, né? Então, esse é um ponto negativo. Por outro lado, eu fico pensando na média cultural, e aí eu volto novamente àquela minha observação anterior, de pessoas de menos grau cultural, cujos filhos estão na escola e começam a adquirir perto dessas pessoas um grau cultural maior. Não é incomum nós encontrarmos pessoas de classe um pouco mais baixa, com um nível um pouco cultural menor, cujos filhos alcançaram um grau cultural maior. Eu citaria o caso de um estudante que conheço lá da UFMT, que a mãe dele é faxineira, e ele é nosso estudante da UFMT de um dos cursos do Instituto de Educação. Então, ele está num curso de uma universidade pública que a mãe dele nem sonharia estar. Então, ele tem, se a gente for olhar desse ponto de vista, a educação funcionou para ele, porque ele conseguiu acessar uma universidade pública num curso bem concorrido. Não vou dizer o curso para não identificá-lo, né, porque talvez conheçam a pessoa. Num curso bem concorrido, não foi num curso de baixa concorrência, foi num curso de alta concorrência. Ele está num curso de alta concorrência e a mãe dele não tem escolaridade para isso. Então, determinadas faixas sociais, a educação funcionou. Mas quando eu olho para a média, eu ainda acho que não houve, porque isso deveria ser para todos, né? Não para determinada faixa. Quer dizer, a gente deveria ter evidências de que a educação melhorou para todos, né? Então, quando a gente olha determinados setores, eu vejo sucesso. Quando eu olho para o geral, eu acho que gastamos mal o nosso dinheiro. O senhor acha que nesses casos a política de cotas pode ter contribuído para esse acesso? Talvez a política de cotas, talvez uma certa preocupação. Eu tenho alguns projetos que eu acompanho com escolas públicas. Eu noto nos professores um investimento para que os seus estudantes alcancem as universidades públicas, ou o FMT, ou o Instituto Federal. Então, há um esforço dessas escolas e dos seus professores para que eles alcancem, né? Então, eu diria, mas isso não deveria ficar a cargo da escola se esforçar para chegar. Isso deveria ser um processo natural. Então, novamente, voltamos ao problema anterior, né? Eu acho que houve não retrocesso, mas eu acho que não foi uma política bem sucedida, porque isso deveria ser um processo natural, né? Se uma escola precisa pegar isso, tornar isso um projeto para colocar os seus estudantes em instituições de ensino superior pública, né, na UNEMAT, ou no IFMT, ou na UFMT, ou numa boa instituição privada, né, com um ProUni ou algum financiamento público, né, porque alguma coisa não foi bem colocada do ponto de vista da política. Professor, para a gente encerrar, aproveitando então essa deixa, o que a comunidade escolar, pais e alunos podem fazer para contribuir para a melhoria da educação? Eu acho que a nossa comunidade é muito complexa, né? A sociedade é muito complexa. Eu não sei se eu poderia pedir aos pais para estarem na escola todo o tempo que seria bom que eles estivessem, né? Também tendo contato com as escolas, os professores lamentam a ausência dos pais, né? No caso, ou da mãe. Eu digo os pais por força de expressão, né? Porque são os responsáveis, né? Frequentemente a avó, ou a mãe, ou às vezes a mãe e o pai, né? Em casos menos comuns, né? Então eu não sei se eu poderia dizer que a responsabilidade dá sobre eles, porque eles não conseguem viver com o salário de um só. Aliás, eu vejo muitos jovens de classe média que também não conseguem viver só com o salário
de um ou do outro, né? O marido diz, ok, você trabalha, querida, eu fico em casa cuidando do nosso bebê, ou o inverso, né? Os dois precisam trabalhar e o bebê fica numa escolinha, né? Só que é bem bonitinha e tal, né? Porque um casal não consegue se manter. Talvez com um pouco mais de flexibilidade de horário do que alguém que acorda 4h30, 5 horas da manhã para ficar 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, né? Então eu não sei se eu poderia colocar essa responsabilidade sobre eles. Mas é certo que a presença dos pais ajuda um pouco o processo, né? Agora, eu diria da sociedade de modo geral, talvez um pouco mais de respeito para a coisa pública. Eu tenho a sensação que hoje a gente vive um certo desrespeito para a coisa pública, sabe? Como se fosse um mal-estar daquilo que é público, é ruim, é pesado, é mal visto, né? Eu acho que a sociedade deveria dar uma olhada com atenção para a escola pública, né? A escola pública tem conquistas fantásticas para a realidade da escola pública, né? Para pessoas que precisam demais da escola pública, para essa população que é atendida pela escola pública, né? Então, se houvesse por parte da sociedade uma atenção para a escola pública, no sentido de respeitar os seus professores, né? De junto com os seus professores fazer a voz crescer para uma escola de qualidade, né? Para investimentos mais sérios de todos os níveis, federal, estadual e municipal. Eu acho que os professores e professoras teriam na sociedade um aliado, né? Uhum. E certamente com a sociedade aliada ao conjunto de professores e professoras desse país, poderíamos pensar numa possibilidade melhoria, de mudança. Né? Uhum. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Sucesso no evento. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor, doutor em educação, Silas Borges Monteiro. E se você quiser participar do ENDIP, você que é professor, você que atua nas escolas aqui de Mato Grosso, as inscrições ainda podem ser feitas. É só acessar lá na internet, ENDIP 2016, que você encontra o link no site da UFMT. O evento acontecerá de 23 a 26 de agosto. E você pode rever esta entrevista, compartilhar, é só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.